Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Keila Machado. Estou diretora de comunicação aqui do Sintel Rio e hoje vou mediar a mesa com os queridos Kleber e Rogério Dutra. E o tema dessa mesa é a democracia que queremos. Nós sabemos, mas eles dois vão discorrer sobre o tema e vamos depois fazer os questionamentos aos dois. Quem começa? Kleber? Esse momento é ótimo, né? Que a gente fica sempre passando para o outro. Não, tá ótimo, tá ótimo. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse evento tão importante, né, de fortalecimento dos espaços de encontro dos sindicatos, que tem um lugar muito central na formação política nossa aqui, né, do Estado do Rio de Janeiro. Bem, eu sou o Kleber, estou como coordenador dessa frente de formação política de base, a partir das periferias, ou seja, democracia. Sou geógrafo de formação, mais uma característica importante, sou educador, né? Então me formo muito nesse lugar dos pré-vestibulares comunitários, a minha geração aqui de formação política, década de 90, 2000, e continuo nesse processo, né? Bem, acho que a apresentação básica é essa, né? Estamos aí na luta. Eu venho a partir de um lugar fundamental para esse momento que nós estamos vendo no país, que é a retomada de formação política de base. Então, quando nós, 2018, 2019, quando nós começamos a entender ali um processo de retrocessos legais, de fato, né, com impeachment e tudo mais, nós passamos a se movimentar para a construção de novas referências sobre formação de base política a partir das periferias no Brasil. Esse movimento começa aqui na Maré, né, no Rio de Janeiro, com lideranças do Observatório de Favelas, Rede da Maré, algumas lideranças também, né, do campo intelectual político também, que entendeu naquele momento que era fundamental construir, né, reconstruir um movimento de massa de formação de base. Então, Seja Democracia é uma frente de formação de base que nós abrimos em 2019 com um percurso de formação política e que naquele momento nós abrimos uma turma aqui no Rio de Janeiro, no centro aqui do Rio de Janeiro, e a gente fez uma aposta. Vamos ver, né, quais são as pessoas jovens interessados em formação política de base. E nós abrimos uma turma para 40 pessoas e recebemos 200 pessoas da região metropolitana interessadas nesse tema, né? Como eu me formo, organizo e incido no território. No território, né? E, na sequência, a gente foi abrindo mais turmas. Antes da pandemia, uma turma em Minas Gerais, e durante a pandemia a gente foi expandindo para outros estados, né? Então, de 2019 até agora, nós fizemos uma formação de cerca de 2.500 jovens de territórios periféricos, e disputando exatamente o tema dessa mesa, que é, né, quais são os sentidos de democracia que nós estamos vivendo aqui. O que significa isso nesse contexto dos territórios periféricos? E, a partir desse percurso formativo, nós fizemos um livro que é Seja Democracia, Formar, Organizar e Agir, que está exatamente nesse lugar, né? Vou botar aqui em pé. Que, a partir desse percurso formativo de incidência política a partir dos territórios que nós desenvolvemos, né, que é um curso de 6 meses, né, 2 meses de formação teórica, o que significa a democracia a partir dos pilares da luta antirracista, antissexista e antipatrimonialista, na perspectiva do acúmulo do capital no Brasil, né, histórico. Nós construímos um percurso formativo com aulas teóricas, com professores universitários, e 2 meses depois desse percurso teórico, é um percurso de organização política desses jovens nas periferias. E aqui tem um ponto importante que diz desse sentido de democracia, que é o que essas periferias, historicamente, vêm desenvolvendo de luta, né, e de produção de sentido de democracia.
Isso é um ponto muito importante para a gente, né? Pensando no Brasil, nos países da América Latina, que tem um movimento muito forte de massificação desses territórios periféricos, enquanto espaço de disputa de poder, enquanto espaço de luta por direitos. Nós construímos esse percurso chegando no segundo módulo, né, que são esses 2 meses de organização, tanto de pré-vestibular comunitário, coletivo de meninas negras, associação de moradores, quilombos também no Maranhão. E esses grupos, né, tem como demanda lutas por direitos muito localizados. Então, desde o direito à água, o direito à entrada na faculdade, ao direito ao território, né, e que diz de uma organização política que a gente precisa realizar no país, que é essa democracia muito incompleta, né, e muito mal justaposta, de garantia de direitos dessas pessoas nos grupos, nas periferias do Brasil. Então, no terceiro módulo, que são mais 2 meses, é de incidência mesmo, de realização de ações a partir dessa luta por direito desses grupos, né? Então, nós construímos 120 núcleos de formação política. Então, são núcleos localizados. Isso é um ponto muito importante que eu gostaria muito de colocar para debate, né, da discussão, que é essa corporeidade da democracia, a partir de uma luta muito objetiva e material por direitos, né, que determinados segmentos da sociedade, a partir dos territórios periféricos, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, historicamente, né, lutaram e constrói a duras penas, desde um processo, né, de produção desse país, os sentidos de democracia, né, que nós estamos ainda produzindo e lutando para não ter esse retrocesso, mas é fundamental a gente defender esse momento, né? Então, agora, em período de eleição, nós estamos organizando esses núcleos de formação política para se tornar comitês em defesa da democracia. Então, como essas organizações de pré-vestibular comunitário, associação de moradores, quilombos, grupos de costureiras na Paraíba estão, né, se importando, olhando para as eleições e buscando disputar exatamente o sentido de democracia a partir do voto. A partir de olhar o que está em disputa nas eleições hoje, pensando em 2022, em relação à garantia da democracia para que essas costureiras consigam, de fato, né, aumentar sua renda, trazer para casa, para que essa comunidade quilombola no Maranhão consiga, de fato, avançar com seus direitos em relação ao seu território, para que os pré-vestibulares também consigam avançar, né, em relação aos seus direitos. Mas vou parar por aqui para não monopolizar a fala, que eu não sei quanto tempo tinha que ficar. Não, pode ser? Então, tem um marcador importante na nossa experiência, que... 5 minutos? Está ótimo. Nossa experiência em relação a seja democracia, formar, organizar e agir, que está nesse lugar do ser, né? Dessa produção corpórea histórica que nós temos no Brasil em relação à garantia de direitos, luta por direitos das populações escravizadas, indígenas, né, dos imigrantes também empobrecidos, né, europeus que vieram para cá e vem tentando construir direitos nesse país, e que a gente busca fortalecer a partir dessa frente de formação política. Por isso que seja democracia, formar, organizar e agir. A nossa retomada é a partir das inspirações dos sindicatos, né, dos movimentos campesinos, do MST, que é muito forte, do movimento estudantil na década de 60, que foi muito de referência, comunidades eclesiais de base que fizeram um processo de massificação de uma identidade democrática a partir de lutas muito objetivas, né, sem ficar divagando no sentido de a democracia é algo, né, é uma santa muito intocada, algo muito abstrato, mas não, para esses corpos são muito materiais e muito objetivos. Então, acho que lança o primeiro momento para a gente conversar isso, né, o quanto essa ser democracia é um movimento muito importante para a gente retomar enquanto uma visão muito consciente e estratégica do que está colocado nessas eleições de 2022. Obrigada. Vou passar agora para o companheiro Rogério Dutra. Pode se apresentar, fazer sua biografia, que eu não apresentei o companheiro Kleber também. Vou deixar para por sua conta. Então, boa tarde a todos e a todas.
e a todos. Meu nome é Rogério Dutra dos Santos, eu sou professor de História Constitucional Brasileira na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Hoje sou um dos coordenadores do Centro de Estudos sobre Desigualdades Globais da UF, que é um centro que nós estamos montando nos últimos 3 anos com o objetivo de estudar as cidades e as desigualdades. No momento nós temos alguns projetos de pesquisa em andamento. Um deles, por exemplo, é sobre a questão da desigualdade racial. Então, são vários projetos que nós estamos desenvolvendo a partir da UF, em parceria com governos, com a Prefeitura de Niterói, em breve com a Prefeitura do Rio, e provavelmente vamos desenvolver outros projetos em outros lugares do Brasil. Minha fala sobre democracia, na verdade, é a abertura de uma conversa aqui. Eu sou um pesquisador da teoria política, da história constitucional, do direito constitucional, e minha formação e os meus estudos nos últimos anos foram voltados para alguns temas que socialmente tocam muito a questão democrática. A última grande pesquisa que eu organizei, ainda quando nós tínhamos funcionando o Ministério da Justiça no Brasil, foi sobre o excesso de prisão provisória, como a população negra e pobre brasileira ela vem sofrendo historicamente uma repressão absolutamente desmedida e, em geral, ilegal, e processualmente absolutamente sem consistência. Então, o estudo sobre o sistema judiciário mostra como a democracia brasileira é uma democracia de baixa densidade, por exemplo, como a democracia atinge de formas distintas, classes distintas na sociedade. Pessoas de classe média para cima, elas têm acesso ao que se chama de um Estado democrático de direito. Elas têm acesso a direitos, elas têm acesso à proteção do Estado e assim sucessivamente. Agora, se você é pobre, se você é negro, se você é da periferia, você provavelmente nunca viu na sua frente o Estado democrático de direito. Então, e o Estado se manifesta em relação a esses estratos da população, geralmente de forma muito violenta. O Estado brasileiro mata a sua população de forma sistemática há muito tempo. Então, discutir a democracia significa, primeiro, entender que existem várias formas, vários conceitos, vários modos de lidar com esse conceito, que é mais do que uma palavra, é uma palavra que aceita um conjunto de conteúdos que, em geral, variam. E no Brasil, a história política brasileira indica que, mesmo os regimes de força, mesmo as ditaduras, se diziam democráticas. Então, a gente precisa entender que diabo é isso, o que é essa democracia? Então, para início de conversa, para abrir uma conversação, eu queria trazer aqui exatamente dois modos de nomear o conteúdo do que seja democracia, para que a gente possa avançar no debate, e que é exatamente qual democracia que nós queremos. Esses dois modelos de democracia, eles estão sempre disputando hegemonia, ou seja, eles estão sempre lutando para ocupar o espaço do outro, um ocupar o espaço do outro. Que modelos são esses? Existe um modelo que se desenvolve durante o século XX, e que eu vou chamar de, e muita gente, vamos chamar de democracia substancial, democracia substantiva. E o outro modelo, também desenvolvido nas democracias do século XX, que eu vou chamar aqui de modelo de democracia processual ou procedimental. Então, democracia material, democracia substancial, democracia procedimental. O que é que se chama de democracia substantiva, de substancial? É a ideia, olha como os nomes são
são difíceis, né? Como os nomes são traiçoeiros. Democracia substancial, para os autores que criaram esse conceito, nada mais é do que a ideia de que a democracia, ela deriva de uma identidade entre o povo e o governante. É uma democracia que, portanto, não precisa de instituições, porque esse governante, ele sintetiza todos os valores, todas as formas de vida daquela população. Então, essa identidade permite que esse governante opere sem os limites institucionais, por exemplo, da separação de poderes. É um governante no poder executivo, né, na administração pública, que não precisa ter nenhum tipo de controle, por exemplo, do poder judiciário ou do poder legislativo. Por quê? Porque ele não é o representante do povo, ele presentifica o povo, ele é o povo. Essa identidade substancial entre o representante ou o líder político e o povo é que daria sustentação para que a gente entendesse esse regime como um regime democrático. Obviamente que os exemplos da democracia substancial na história ocidental, eles são muito eloquentes do que de fato se trata esse conceito de democracia. Um líder carismático que se dizia democrata, com base nessa concepção de democracia material, um deles se chamava Adolf Hitler, tá? Então, o nazismo, o fascismo, eles se dizem democráticos. Por quê? Porque esta concepção de democracia deles indica que o líder, ele pode agir sem nenhum tipo de controle. O líder que é a boca da lei, é o líder que estabelece o que é certo e o que é errado, porque ele é o povo. Ele está em identidade com o povo, ou seja, a gente já percebe que esse conceito de democracia substantiva, substancial ou material, é um conceito de democracia completamente destituído do fundamento básico de um regime democrático, como eu vou classificar a partir do outro modelo, que é exatamente a percepção de que uma população, ela não pode ser considerada de forma homogênea. Por que a eugenia? Por que o extermínio dos judeus? Por que o extermínio dos comunistas? Por que a perseguição aos homossexuais, aos negros? Porque essa concepção de democracia, ela entende que o povo, na sua concepção, deve ser homogêneo. Agora, qual é essa homogeneidade? É a homogeneidade dos brancos, é a homogeneidade dos proprietários, é a homogeneidade daqueles que detêm o poder econômico. Então, cuidado quando vocês ouvirem a palavra democracia. Você tem que saber de qual democracia a gente está falando. E o outro modelo, eu posso aprofundar depois com essas questões que vocês acharem por bem discutir. O outro modelo é o que eu chamo de modelo de democracia procedimental, de democracia processual. Que modelo é esse? É um modelo que diz o seguinte: olha, democrático é o país no qual existem instituições que regulam o exercício do poder político. Instituições que garantem a pluralidade. Instituições que garantem que as minorias não sejam destruídas pelas maiorias. E como é que se garante isso? Através da participação política das minorias nas instituições, como por exemplo no parlamento. Qual é a função do parlamento? O parlamento tem a função não só de representar a pluralidade daquele país, daquela situação política, mas principalmente estabelecer leis e regras que permitam que as minorias não sejam tratoradas na produção da lei. Então a lei numa democracia, ela só pode existir se e somente se o seu conteúdo não atingir de morte as minorias. Por isso que as minorias no parlamento democrático têm direito a veto, têm direito à obstrução, têm direito a produção legislativa, proposição legislativa e assim sucessivamente. Ou seja, a democracia procedimental, ela se garante nos procedimentos institucionais que
capacitam aquela ordem política a governar para todos, sem exceção. Tá? Então, essa não é necessariamente uma concepção socialista de democracia, essa é uma concepção muito mais liberal ou social-democrática, vamos dizer assim, democracia, e é a concepção a partir da qual nós podemos estabelecer estratégia de luta para a transformação. Por quê? Porque essa concepção de democracia procedimental, ela nos autoriza a disputar o poder político. Enquanto que a democracia substantiva, ela quer eliminar essas instituições e esses procedimentos, como a existência de eleições, a existência de partidos políticos, a existência do parlamento. Por quê? Porque sem eleições, sem partidos, sem parlamento, o povo não tem acesso à disputa pelo poder, porque o que vai garantir o poder é a capacidade desse líder carismático e o financiamento que esse sujeito vai ter para fazer a sua propaganda. Então, o governo que se realiza pela propaganda é o governo que se realiza, nos dias de hoje, pela fake news. Então, a possibilidade da gente compreender que a democracia ela tem vários significados, várias possibilidades de interpretação, é fundamental para que a gente saiba pelo que a gente está lutando. Então, eu quis trazer esses dois modelinhos e falar deles rapidamente, só para a gente perceber como essa disputa simbólica, essa disputa pelo sentido da democracia é muito importante. Inclusive, esses modelinhos, eles servem para a gente identificar como o nosso atual governante se alinha com facilidade ao modelo de democracia substantiva. Porque o outro nome para a democracia substantiva, pela boca dos próprios autores intelectuais desse conceito, o outro nome para uma democracia substancial é ditadura. Ditadura. Inclusive, vários autores vão escrever nos anos 60 e 70 no Brasil para tentar dizer que a ditadura é democrática. Por quê? Porque eles vão construir o conceito de democracia com base em um conteúdo completamente avesso exatamente a essas questões fundamentais que eu trouxe aqui. A pluralidade, a existência de instituições que limitem o poder político, a existência da possibilidade de que haja alternância de poder, ou seja, que as minorias possam se transformar em maiorias políticas. Esse que é o problema fundamental, é o problema de acesso da classe trabalhadora aos instrumentos de poder, aos instrumentos de controle político. E por conta deste fato, ou seja, a capacidade organizativa da classe trabalhadora, que vai tomar consciência de si enquanto classe, nas lutas que vão ocorrer durante o século XIX, é que essas teorias, que a gente vai chamar de elitistas, vão aparecer ainda no final do século XIX, exatamente para edulcorar, para enganar a população e dizer, nós estamos aqui diante de um governo legítimo, porque ele é um governo democrático, mas é um governo democrático no qual o povo não precisa participar, porque o povo não precisa ter autonomia política, o que o povo precisa ter é curatela. Então, a frase clássica do Francisco Campos, que foi ministro da Justiça, um dos autores, inclusive, da Constituição de 37, que é a Constituição que justifica o golpe de Estado do Getúlio Vargas, e autor também do ato institucional número 1, que dá justificação para a ditadura militar, para o golpe militar, e chama o golpe de revolução. Então, esses elementos da política, eles ainda estão em disputa. Há uma tradição muito forte, inclusive, no pensamento político, no pensamento constitucional brasileiro, de defender este tipo de perspectiva da democracia substancial, da ditadura. A ditadura, portanto, ela é uma fórmula funcional dentro do direito, na medida em que o direito é um instrumento de dominação de classe. E aí a gente começa a entender o quão importante é a gente saber o que é exatamente democracia e como é que a gente pode defendê-la. E para isso a gente precisa, obviamente,
saber o que a gente quer. E o que a gente quer certamente é mais igualdade, menos desigualdade, maior participação no poder político e maior, uma vida boa para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado. Obrigada, professor. Acho que é isso, né? É o trabalho de base que você faz, junto com as informações que o professor está passando. Por exemplo, eu fico com a democracia número 2, tá? Porque assim, a gente está agora correndo um risco de golpe, que a gente não pode achar que não está, né? A gente tem que pensar que a gente está correndo um risco de um golpe no país, e a gente está se apegando a um fio de democracia que temos, né? Porque num país, nas dimensões que a gente tem, que é o Brasil, né, dimensões continentais que a gente costuma falar, ver pessoas passando fome, sabe? Que democracia é essa ainda né, que a gente tem? Então, eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Porque a gente pode... Alguém? Boa tarde, agradecendo a oportunidade e a palestra de vocês, né? No caso, não seria nenhuma pergunta. Então, nosso grande desafio é propagar a diferença das democracias, para a gente sair daquela utopia que só existe uma. Porque, como eu até me espanto quando a gente vê o atual presidente, vai deixar de ser, eu tenho fé, e além de fé, a gente tem que ter também a resistência e a força para isso, falar que ele acredita. Agora, a gente sabendo qual a democracia que ele diz que é, a mesma de Hitler, faz todo um sentido. Então, o nosso desafio agora é propagar as democracias que existem, para que as pessoas possam ter conhecimento disso e poder se posicionar mediante elas. Muito obrigada. Aí, como num trabalho de base, aliado com o que você falou, e propagando isso. E usar as redes sociais nisso. A gente pode fazer pequenos textos falando democracia assim, democracia versus, para ver se as pessoas acordam, né? Tem um choque de realidade, porque às vezes você só combater e criticar não adianta, né? Eu não vou muito por essa linha. Eu prefiro mesmo a linha de você estar informando, falando, passando o conhecimento que a gente adquire. Muito obrigada. Obrigada, companheira. Bem, eu vou passar aqui para o Kleber, vou te passar esse microfone mesmo, para a gente dar continuidade ao debate. A gente ainda tem um tempinho, e é bom que você pode também discorrer um pouco do que o professor falou e a gente fazer um paralelo aí entre as duas questões. Ótimo, ótimo. Me sinto muito próximo também a essa convocação que você, né, anuncia como algo que a gente, de fato, precisa fazer, né? Que é tomar para si e anunciar que democracia queremos, né? Tem um ponto que eu acho que é interessante, lhe escutando e muito dialogando aqui com as minhas reflexões, né? E também desse movimento de base que eu participo, que é quem interessa a democracia. Né? Quem interessa a democracia? Acho que tem um lugar muito importante para a gente, que é retomar algumas perguntas que ficaram, acho que na sua fala teve muito esse ponto, né, que ficaram ali soltas, né? A gente não discute mais, uma pessoa falou, eu sou a favor da democracia, outro fala, parece que está tudo certo, um homem branco de classe média alta e um homem negro, uma mulher negra da periferia, e não necessariamente estão falando a mesma coisa, na verdade não estão falando a mesma coisa, ou não estão movidos pelos sentidos ali, né, desse lugar. E aí tem alguns pontos importantes que movimentam a nossa formação de base, a nossa reflexão desse ser de democracia, que vou, né, aceitar os termos, né, de início de conversa sobre democracia substancial e procedimental, que é o quanto essa democracia substancial que a gente, de fato, vive, infelizmente, está perigando cada vez mais a entrar nela, produziu e produz historicamente zonas de não ser, né? E aí pegando muito Franz Fanon, de pensar que existe grupos que não são minorias em números, mas são minorias no poder, como você bem coloca, fica numa área de zona do não ser cidadão,
ou ser visto como grupos alienados ou grupos pauperizados na sua dimensão existencial. E aí nós estamos falando exatamente, né, desses espaços periféricos que são disputados, né, enquanto espaços de poder por grupos de extrema-direita fascistas, e aí sim, esse sentido de democracia, como você bem coloca, se aproxima. E como esses grupos, né, nós dos territórios periféricos, estão produzindo historicamente, sem produzir historicamente, lugares de potência, né, de ressignificar essa democracia e tomar para si a democracia como um único meio, né, de sobrevivência nesse país. E aí nesse país escravocrata, nesse país machista, nesse país que mata, né, sempre matou historicamente o corpo negro, o indígena e das mulheres. Então, que democracia é essa? Quem precisa de democracia? E aí eu, né, como um corpo também político aqui, afirmo que quem interessa são as pessoas, trabalhadoras, porque certamente se tivesse um outro nome para esse grupo, né, próximo a essa identidade, né, fascista, tanto faz ser democracia ou bolinha, ou, né, um outro termo. Eles não estão preocupados com o sentido, estão preocupados em convencer que nós estamos vivendo num espaço legal, confortável ou naturalizado, né? E não estamos vivendo. O problema é que nós não estamos vivendo já desde a fundação desse país. Então, esse lugar de pensar democracia, de ser democracia, de radicalizar a democracia, é de fato, na minha perspectiva, e aí tomando para si esse lugar, né, da democracia procedimental, que é fundamental de entender as regras do jogo e ocupar esse espaço e construir, né, estratégias, que é cada vez mais grupos, né, corpos negros periféricos, desde do primeiro negro que chegou aqui, ou dos indígenas negros da terra, né, de ocupar esse espaço de poder. E aí tem um trecho, né, do... Ai, caramba, esqueci o nome dele. Que eu sempre uso bastante, do jurista do século XIX, negro. Esqueci o nome dele. Oi? Luiz Gama, né, que é um momento muito importante para discutir democracia, né? Os liberais ali no final do século XIX discutindo democracia e ele ali construindo uma leitura muito forte de democracia na perspectiva do direito da população negra. E ele usa num dos textos dele que ele, né, utiliza para criticar esse sentido de democracia que estava em disputa naquele momento, né, e aí pensando muito nos republicanos ali, né, de uma República da Espada, que ele fala que aceita a democracia até as últimas consequências. E a gente não ainda chegou nessas últimas consequências, no sentido do direito da maior parte da população, né, que é negra, que é indígena, né, que está vivendo nessa democracia, que a gente está falando que está tendo retrocessos e que, infelizmente, ainda a gente não conseguiu, né, de fato, chegar a essa democracia enquanto direito para todos. Tivemos avanços fundamentais e muitos avanços nesse país. Então, nós tivemos avanço com a Constituição, que aí avançou cada vez mais com essa democracia procedimental. Tivemos avanço no acesso à educação precarizada, mas é um acesso, e os movimentos pré-vestibular comunitários na década de 70, 80, de alfabetização, foi fundamental para isso, né? Então, eu gostaria de pegar um elemento na democracia procedimental, que é o fator participação ativa como um elemento fundamental para que a gente consiga, de fato, fortalecer quem anuncia a democracia, quem de fato sustenta a democracia, né, no seu sentido mais elementar, que é direitos, né, que não privilégios. A gente está disputando, acho que na minha leitura, né, dialogando com o que você traz, é esse jogo, quem anuncia a democracia, né, e como ela se aproxima no sentido de direitos ou de privilégios, né? Acho que paro por aqui, vai ser uma conversa muito boa. Então, muito legal essa conversa mesmo. Então, eu vou passar de novo com o professor. Ele fala mais 5 minutos, a gente abre mais 2 inscrições. Pode ser? Pode deixar ela falar? Então, ótimo. Antes, a companheira, ela se inscreveu primeiro. Qual é o seu nome? Glícia. Ah, que legal, tá vendo? A gente agora já tem pessoas querendo falar mais, mas a gente tem um tempo ainda. Eu quero
dizer que eu tive recentemente em Cuba e eu ficava sempre naquela expectativa, né? O que é Cuba e tal. E minha prima ficou assim, não, dizem que as pessoas lá trabalham com a cara muito tristinha, não sei o quê, que é assim, que é assado. Aí eu pensei, deve ser igual ao McDonald's. Quem trabalha no McDonald's, né? Não deve ter muita diferença. E eu não vi nada do que as pessoas, né, falaram. Então, assim, não é a democracia que a gente deseja também, mas só que lá as pessoas têm direito à educação. As pessoas compram um livro, assim, mais barato do que um copo d'água. Então, eu, pelo menos, fiquei óbvio que não é o desejável, né? Mas as pessoas têm acesso à educação, acesso à saúde, uma coisa que no Brasil não tem, e essas pessoas que criticam Cuba não fazem esse questionamento dentro do seu próprio país, né? Mas é isso, vamos lá. Então, Glícia, depois... Glícia. Vou anotar aqui isso aqui. Acho que é aqui que é um lugarzinho legal para falar. Boa tarde, obrigada por essas provocações. Eu queria compartilhar com vocês um incômodo, tá? Nesse debate sobre a democracia. Eu concordo que a democracia é um conceito em disputa e em processo também, né? Não existe algo que a gente vai dizer assim, a democracia está lá, ela é um processo que a gente vai construindo à medida que esse ser, que somos nós, esse ser social, ele vai também se constituindo. Mas aí, voltando a essa questão de um conceito em disputa e que há várias interpretações, aí eu quero falar do incômodo que essa conversa me trouxe. Né? O que é esse incômodo? Para mim, quando você trata, o senhor, né, Rogério, trata a questão da democracia substantiva, né, para mim me parece que não a sua abordagem, mas o que está atrás desse conceito é um engodo. E aí eu vou explicar por que eu digo que é um engodo. Porque, no meu sentido, o núcleo duro da palavra democracia é igualdade. E se eu penso num governante, que aí eu não vou chamar de governante, nesse núcleo eu vou chamar de déspota. Porque aí isso não é democracia, isso é despotismo, isso é ditadura. Hitler foi isso, ele foi eleito. Bolsonaro também foi eleito, mas a gente pode discutir, né, essas circunstâncias que elegeram. Então, eu acho que primeiro a gente tem que discutir qual é o eixo, o núcleo desse sentido de democracia que nós estamos pensando. E aí eu uso muito para me referenciar o sentido da igualdade. Né? É ele que vai me balizar para pensar. Então, numa relação governantes e governados, quando o governante se pensa como acima e que representa toda uma comunidade, todo um povo, isso não tem igualdade. Né? Não tem aí igualdade, é alguém que se coloca acima. Né? Inclusive, e aí pensando, como o senhor falou, na questão da homogeneidade, não reconhece uma questão que é fundamental da igualdade, que é a diferença. Não como algo que se opõe, porque erroneamente eu acho que às vezes a gente pensa a diferença versus igualdade, não é isso. É porque existe igualdade é que o diferente pode existir. Porque o par contrário, na minha visão, contrário à igualdade é a desigualdade. Porque existe o diferente, é obrigação nossa pensar a igualdade, para respeitar a diferença. Então, eu penso que quando a gente está fazendo isso, quando a gente está pensando numa sociedade democrática, tem que ter em meio essa questão da igualdade e o outro par que vai junto com ela. Sem os dois pares não se pode pensar, os dois é uma moeda juntas, né? Que um você não pode pensar, que é igualdade e liberdade. Sem igualdade não existe liberdade e sem liberdade não existe igualdade, os dois andam juntos. Para a gente poder aí pensar e discutir que democracia que nós queremos. E aí, uma democracia só processual também me parece que é um engodo. Por quê? Porque ela não vai discutir a realidade material, a base sobre a qual os indivíduos estão lá. Então, eu posso ter uma realidade que a minoria é reconhecida, sim, mas eu não dou condições para essa minoria ascender o poder. Temos eleições? Temos.
a chacina também no Jacarezinho. Glícia, conclui, por favor. Concluindo, quantas pessoas negras tem no parlamento? Quantas mulheres tem no parlamento? Quanta população LGBTQIA+ está nesse parlamento? E o que sofre essa população quando tenta ascender ao poder? Marielle foi assassinada. Várias candidatas e candidatos negros, quando ascenderam nas últimas eleições para candidato a vereador, tiveram suas vidas ameaçadas. Então, aí a gente tem que se perguntar. E aí, eu só encerrando, mas eu acho isso fundamental, porque senão a gente pode levar um debate que assim, é democracia, isso, e aí a população vai assim, isso não é democracia, essa democracia então não me interessa. Quando a democracia, na verdade, é para este caminho. Os outros é um engodo, é uma falácia, e estão usando o nome da democracia para esconder suas reais intenções, que é a opressão e a exploração. Obrigada, Glícia. Vamos exercer também democraticamente o nosso tempo. Tem uma mesa depois. 3 minutos, por favor. Jornalismo, bom dia, boa tarde, Kleber, boa tarde, Rogério. Rogério, nesse estágio atual do capitalismo, as democracias liberais são e serão estados de exceção? Boa tarde a todos, meu nome é Fábio, mais conhecido como Sagat. É uma pergunta mesmo ao professor Dutra, deu uma aula aqui de democracia. E eu queria perguntar, qual a possibilidade de o nosso país retroceder ao ponto de chegarmos a uma democracia substantiva? A intenção disso está aí, a intenção de dar o golpe é algo que está escancarado. E a outra pergunta é, onde foi que nós, coloco como todos, os verdadeiros democratas, erramos para que a gente chegasse nesse ponto? Porque nenhum déspota, como ela falou, teria condições de intentar um golpe sem um apoio popular, que de fato há, ainda que não seja a maioria. Tá bom. Vamos lá. Iniciando por Cuba, eu fui em Cuba em 2019 e eu tive a mesma impressão que você. Um povo que tem uma vida muito dura, porque Cuba sofre, Cuba está em guerra desde que Fidel conseguiu a liberação de Cuba e, portanto, todos os benefícios de uma articulação internacional que Cuba é capaz de fazer, eles não chegam lá. Então, Cuba tem que sobreviver praticamente sozinha. Ainda assim, você não vê miséria, crianças desassistidas, todas as crianças que eu vi, todas com uniforme escolar. Eu fui visitar o museu da Revolução, e estava uma turma de crianças com um professor mostrando para elas os quadros e tal, e a discussão era política. E o professor tem uma hora que pergunta, o que é que a gente tem que fazer se Cuba foi invadida? A criança, nós temos que sair daqui, vir para cá, e está mostrando um mapa. Então, eles têm uma consciência muito grande da situação real política que Cuba vive. E aquilo me deu muita força, porque eu percebi que é possível um mundo em que não haja essa quantidade extraordinária de desigualdade que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. Por que Cuba é tão sabotada? Porque o exemplo do socialismo cubano é um exemplo que o capitalismo não quer ver acontecer no resto do mundo. Porque para o capitalismo se desenvolver, ele precisa explorar as pessoas. E uma sociedade em que as pessoas não são exploradas é uma sociedade muito mais sadia, muito mais muito perigosa para o capitalismo, exatamente. Eu considero que a sua questão é absolutamente pertinente, a gente concorda. Quando falo de democracia, eu levo praticamente 1 ano dando essa matéria, então, não dá para falar de tudo. Eu acho importante que a gente parta desse momento histórico fundacional da nossa realidade contemporânea, que foram as experiências políticas que ocorreram no século XX. E no século XX, esses dois modelos foram os modelos que estavam em disputa.
Como eu disse, a ideia de uma democracia procedimental é talvez o mínimo a partir do qual a gente possa lutar para uma transformação de caráter socialista de fato, né? Eu não sou processualista no sentido de que a revolução ela tem um caminho certo a acontecer, não é? Na verdade, o que o povo trabalhador, o que o povo organizado conseguir fazer em termos de buscar e tomar o poder, está valendo. Que sejam as eleições, seja a disputa nas ruas, seja a revolução. O importante é o povo tomar conta do processo político, porque na raiz do termo democracia, né, demos kratos, né, poder do povo. Então não tem muito para onde sair. Eu podia começar a falar a partir do século XVI, ao Maquiavel. Vamos entender quem são os nossos reais companheiros de luta na compreensão das questões do mundo, né? O Maquiavel é muito detratado e não se sabe que o Maquiavel, na verdade, era um republicano, que o Maquiavel entendia que a participação política do povo era fundamental para a construção de uma república, né? Porque o Maquiavel que é lido, o Maquiavel do Príncipe, mas o livro fundamental do Maquiavel são os discursos sobre a primeira década de Tito Livre, que é o grande livro dele e que quase ninguém conhece, né? Então a gente precisa recuperar esses autores. Marx, precisamos voltar a ler Marx, né? Entender como Marx compreendia a luta de classes, como Marx compreendia a necessidade da formação política da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora se compreendesse enquanto um sujeito histórico no processo de tomada de consciência para a luta em relação às instituições políticas, etc, etc, etc. Então estamos concordando com praticamente tudo. Pode ficar tranquila, porque eu estou... A ideia era essa, né? E duas questões importantes aqui, né, que obviamente não vai dar tempo de tratá-las com a devida profundidade, né? O capitalismo ele se desenvolve melhor na exceção, né? Ele se desenvolve de forma mais pujante quando não existem regras que o comprimam, que o obriguem a funcionar assim, assado. E esse é um outro tema muito importante, porque é a questão do tema da corrupção, que também a gente lê muito errado, muito errado. O que é corrupção? O que é vendido como corrupção? Corrupção do Estado, né? Os políticos estão roubando, a política é corrupta. Conversa fiada. A corrupção é a violação das regras socialmente estabelecidas para a convivência de todos. Quem viola sistematicamente essas regras são as empresas capitalistas, né? O capitalismo, ele é o grande criminoso. As empresas, elas crescem na medida em que e somente se violarem de forma sistemática as regras de natureza administrativa, civil e criminal. É assim que as empresas se desenvolvem. Então, esse discurso que coloca no Estado a responsabilidade pela corrupção, na verdade, tem o seu oposto, quer dizer que a sociedade civil é constituída de homens de bem, que os homens de negócios são homens de bem, que as empresas capitalistas são empresas boas, conversa fiada, né? Então, a inexistência de regras claras para o desenvolvimento econômico, de objetivos claros para o crescimento social e político de uma nação, são os elementos fundamentais para que o capitalismo possa se deslocar, né? Então, quanto menos regras, mais o capitalismo se beneficia. Quanto mais regras, mais fica difícil para ele se desenvolver. Daí os golpes de Estado. Então, o golpe de Estado, ele não vem por acaso, ele não vem por questões estritamente políticas. Ele vem por questões de natureza econômica. Não sejamos ingênuos. O Bolsonaro, ele representa o capital. E ele representa muito bem o capital, por mais incompetente que ele seja. É o que um filósofo francês chamava de o poder grotesco, né? O sujeito faz rir, ele é incompetente, mas ele tem um poder de matar, ele tem um poder de vida e morte. Então, isso que é o grotesco. O Bolsonaro é o poder grotesco, né? E o poder grotesco, ele é totalmente funcional ao capitalismo. Daí sim que, claro, o neoliberalismo
ele é absolutamente articulado com o estado de exceção. O estado de exceção, ele opera, né, a violação das regras do jogo, a violação da Constituição, tem o sentido de permitir o desenvolvimento de uma lógica econômica que desrespeita a vida das pessoas. E onde erramos, né? Por que é que foi possível o Bolsonaro? Né? Essa é a pergunta fundamental, certo? Essa é a pergunta mais importante. Nós precisamos entender o que aconteceu conosco. A resposta a essa pergunta, ela não é simples. Por quê? Porque nós temos o que se chama normalmente de uma herança. Nós temos uma herança política, uma herança social, uma herança econômica que nós, o povo, né, nós os trabalhadores, não soubemos disputar simbolicamente. Nós não soubemos explicar de fato o que foi a escravidão, como é que ela se desenvolveu, quando acabou nominalmente a escravidão, como a escravidão continuou operando no processo de modernização do Estado brasileiro, né? A gente precisa disputar esses sentidos também. A gente precisa compreender como a desigualdade da sociedade brasileira, ela foi montada e ela foi aceita culturalmente, né? Tem um autor muito importante no Brasil que fala sobre isso, que é o Florestan Fernandes. Ele tem um livro no qual ele trabalha com o conceito de autocracia burguesa. Como a burguesia brasileira, apesar de articulada internacionalmente, apesar de financiarizada, ela se diferencia, o capitalismo brasileiro ele se diferenciava do capitalismo em outros países pela sua violência, pela sua incapacidade de aceitar o trânsito social. Então, o capitalismo muito marcado pela hierarquia, pela incapacidade de perceber a possibilidade da transformação social. E o Florestan, ele advertia ainda em 1975 a possibilidade de que esse modelo extremamente violento de gestão do capitalismo fosse internacionalizado. Ou seja, o Brasil, para o Florestan, era um exemplo para o mundo capitalista do que de pior poderia acontecer. E a gente vê o Trump, a gente vê a Inglaterra, a gente vê, né, a Europa toda, e nós aqui na América Latina, mergulhados numa situação de política que exatamente opera esse processo de brutalização. Né? Então, são questões que a gente precisa discutir, que a gente precisa entender, que a gente precisa aprofundar. Né? E aí eu acho que o papel de movimentos como o do Kleber, como o MST, eles são fundamentais porque eles permitem que esse recado chegue à população. A gente tem que, como ele disse, a gente tem que voltar a formar politicamente o nosso povo, como o povo cubano, ele é bem formado politicamente. Né? Ele sabe por que ele está comendo osso. Ele sabe qual é o sentido da falta, da carestia. O nosso povo não sabe. O nosso povo, ele foi educado para entender que a carestia é um problema pessoal dele, né? E que a riqueza é um mérito pessoal também dele. Ou seja, a gente precisa dar educação, trazer educação, discutir educação, produzir educação política. Fundamentalmente, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento histórico, o Lula sendo eleito, para colocar essa questão como uma prioridade número 1. A gente precisa formar politicamente o povo brasileiro para que ele não seja abduzido pelo fascismo, porque é muito fácil o fascismo trabalhar. Ele trabalha com mentira, ele não trabalha com debate, ele trabalha com ressentimento, ele move os sentimentos mais profundos das pessoas de forma a enganá-las. Então a gente precisa também trabalhar com amor, como foi dito aqui, né? A gente precisa também trabalhar com afeto, e a gente pode vencer o fascismo também com afeto e com amor. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Obrigada, professor. Vou passar aqui para o Kleber para fazer as considerações finais. Nós temos 10 minutos. Aí eu passo para o Kleber, aí passo para você. Não precisa. Valeu, Kleber. Eu vou só dialogar com as questões também, né? E usar esse tempo, que acho que é importante fazer esse debate.
um elemento, acho que importante, que você traz para a gente, sobre qual é o eixo de sentido de democracia, e você fala muito sobre igualdade, né? Que eu acho que é um elemento fundamental, que é qual seria qual o patamar para a gente, de fato, começar a discutir sentido de democracia, né, enquanto sociedade. Acho que você traz muito esse elemento. E aí, para a gente, enquanto, né, seja democracia, o que nós estamos fazendo, o básico é fazer uma disputa por direitos. E aí, em oposição ao sentido de privilégio, que existe ainda, e aí a gente tenta se organizar enquanto movimento de base, né, a partir das periferias, entendendo quais são os direitos da população. Né? Isso é um ponto importante, porque muitas das vezes a gente vai no território periférico tentar: o que é democracia para você? Para um trabalhador, ele fala: cara, aqui não tem democracia, que democracia, besteira, não sei o quê. Agora, o que está pegando aí? Vai saber direitinho falar. Né? Quais são as demandas suas, que é comum do meu vizinho? E aí, ali está, né, uma orientação. A população não quer privilégio, quer direito. Né? Direito de acesso à água, direito ao trabalho. Né? Então, é um elemento que você traz muito forte, que é quais são as bases para essa discussão a partir do nosso, né, projeto histórico de sociedade, que ainda está na disputa aí. Um outro elemento sobre, né, democracias liberais e o estado de exceção, acho que tem quando você colocou, acho que é um ponto muito importante. Não tem como falar de democracia sem falar de capitalismo. E a gente ainda, às vezes, entra numa disputa já por direitos e sem entender esse monstro, né, construído que sustenta. E aí, no diálogo aqui, eu pensei muito na Ellie Wood, que vai fazer uma reflexão, né, e uma provocação, que é a democracia contra o capitalismo contra a democracia. Acho que tem algo que a gente precisa encarar, que é qual é essa estrutura né, do capitalismo que organiza a nossa vida e que os estados, como foi o governo também de esquerda aqui nesse país, tentaram responder, e o quanto nós perdemos de um fortalecimento da cultura democrática a partir da garantia de direitos. Então, a gente discutiu bastante nos períodos, né, do PT, e tomara que volte o PT, a gente está lutando para isso, né, os acessos a consumo, né, e foi fundamental isso, mas quanto se perdeu no espectro de garantia de direitos, entender que o consumo, que acessar uma geladeira, acessar uma casa própria, são direitos, né, e não estava no espectro de consumo. Então, existe um elemento que a gente precisa encarar, que é quais são os avanços possíveis e os retrocessos da democracia, dado um modelo econômico e uma estrutura capitalista que, né, historicamente sustenta, assim. Existe democracia sem exploração? Em nenhuma sociedade a gente conseguiu, né, garantir esse processo, né? E a gente está tentando aqui garantir esse movimento. Oi? A China, né? A China, né? Mas aí tem uma escala de exploração também que vai para uma instância globalizada, né? Então, como é que esses... Eu lembro muito da Holanda, de uma galera falando: não, porque lá dá tudo certo. Mas tá bom, mas quais são as escalas de exploração que eles fazem na África, na Ásia, para garantir um modelo de vida? Então, existe ali um desafio que a gente precisa dar conta, e precisamos encarar ele, né? E um outro elemento que é onde foi que nós erramos. Eu acho que a gente não errou, cara. Acho que esse movimento desses grupos, dos conservadores, estão aí disputando esse poder hegemônico até agora. Eles são fortes. A gente dá um passo, eles vão vir fortemente e cada vez mais armados mesmo, né? Eu acho que não teve um erro, né? Existe um movimento da gente reavaliar o que aconteceu conosco, de desarticulação, para que a gente consiga fortalecer e avançar com os nossos direitos. Se a gente está disputando os votos, né, e disputando o sentido de democracia nas periferias. E tem muitas pessoas que ainda entendem que o projeto de direitos está orientado por esse grupo que está posto aí. Então, a gente ainda está na luta. Eu acho que esse é um elemento, né? Quando a gente fala que a gente errou em algum ponto, a gente não consegue entender que esse é o projeto de direito ainda está por vir. A gente está construindo ele ainda. Então, a gente não errou, a gente não tem como repetir o erro, porque a gente está lutando ainda para garantir os direitos. Não sei se eu consegui colocar essa provocação do erro, né? Porque eu acho que a gente fica muito tentando resgatar alguma coisa que nós deixamos lá atrás,
entendendo que o caminho que nós estávamos fazendo já estava dando conta de uma resposta. E não está, porque a gente está tentando ainda construir caminhos possíveis, tentando se entender, fazer um grupo aqui com pessoas negras, mulheres, pessoal do movimento LGBTQIA+, e tentando entender como é que a gente se organiza aqui politicamente para dar conta desse projeto de direitos em oposição a esse projeto hegemônico, histórico que está nesse país, né, de privilégio para um grupo de família. Então, assim, olhando para nós, né, eu acho que a gente está acertando no sentido de... Só que a luta é muito grande, porque esse projeto hegemônico ele não para de cessar, né, de genocídio e de acumulação de capital, aqui no Brasil ou em outros. Aí eu pego esse elemento que você traz. Tem grupos internacionais certamente interessados, né, que esse projeto, esse governo se mantenha no poder. E aí, como é que a gente dialoga, né? Existe um projeto de capitalismo colocado e grupos também nacionais insensíveis a esse sentido de democracia, informando que está tudo bem se for esse ou outro, porque o nosso aqui já está garantido. Então, existe esse elemento. Bem, pessoal, a banquinha está aqui do Seja Democracia, com o livrozinho. Gostaria muito que vocês pudessem ler. É um preço popular que a gente colocou, porque a gente quer cada vez mais que essas reflexões e essas provocações também de ações, eu acho que tem um elemento importante para a gente, que é esse sentido de democracia que vocês viram em Cuba, que é a gente foi colocando esse sentido de democracia, esse debate, em lugares com pouca incidência política. Então, fazer esse debate no espaço de sindicato é fundamental. Retomar esses espaços, falar, nós aqui estamos pensando, refletindo para organizar a ação, para incidir. E não sair daqui com uma reflexão e eu vou para casa tomar um banho e falar, pô, bacana, muito papo sobre democracia, aprendi bastante e eu não consigo fazer nenhum movimento, né, de organização, de incidência política. Então, parabéns pelo evento, é esse espaço que a gente quer estar mesmo para disputar esse sentido de democracia. Aqui é formação política. Quero agradecer ao Rogério, quero agradecer ao Kleber e dizer que a gente tem a página do FLIV, né, do Festival do Livro Vermelho, que a gente pretende manter. Nós temos Instagram, temos Facebook e também o YouTube, porque todo esse material, que praticamente é uma aula, a gente está disponível lá, porque o que a gente tem vivido aqui, né, nesses 4 dias, ainda temos mais o dia de amanhã, que se encerra amanhã no sábado, mas isso aqui tem sido uma vivência muito interessante. Todo esse material vai estar disponível lá no YouTube do FLIV Rio, Festival do Livro Vermelho. Muito obrigada a todas e todos. Obrigada, Glícia.